Muito boa noite, todos amigos e amigas da Hebraica, nesse grande projeto, nesse lindo projeto da Hebraica, aqui online para todos vocês, em várias plataformas digitais. Hoje estamos aqui no Facebook, também no YouTube da Hebraica, um conteúdo que vai ficar disponível para você também no Instagram, Hebraica Nossa Casa. Esse grande projeto que espero que continue depois que todo esse transtorno dessa pandemia passar, e se Deus quiser vai passar muito logo. E hoje nós estamos aqui com você para falar a respeito de um assunto mais do que importante, mais do que relevante. Na verdade, uma notícia que a gente não gostaria de dar. E eu, como jornalista, eu sou Pétria Chaves, jornalista da CBN, e também uma grande admiradora da Hebraica, uso muito Hebraica na minha vida. Trago aqui para vocês uma notícia que eu acho que ninguém gostaria de dar. Em tempos de pandemia, em tempos da Covid-19, os números de violência contra a mulher aumentaram demasiadamente, assustadoramente. E é justamente para falar a respeito disso, o que é essa violência contra a mulher, como todos nós, como comunidade, somos responsáveis, inclusive por denúncias, inclusive por perceber o que está acontecendo ao nosso redor, que hoje nós estamos aqui nessa grande conversa para elucidar a respeito desse assunto, inclusive um assunto que a comunidade judaica já se debruça e muito, uma vez que já tem uma campanha muito forte em relação a isso, com o Centro de Acolhimento da Mulher, uma campanha promovida pela FISESP de denúncia de violência contra a mulher. Tanto as próprias mulheres podem denunciar, pessoas que saibam a respeito de casos de violência contra a mulher, e é justamente para falar a respeito desse assunto que a gente tem aqui o prazer e a honra de receber como entrevistada, como, enfim, uma pessoa que vai dar muito dado, muita informação para a gente hoje, que é a doutora Valéria Scaranci. Ela é promotora de justiça e coordenadora do grupo de gênero do Centro Operacional Criminal do MP de São Paulo. Doutora Valéria, que é uma das responsáveis por uma grande pesquisa que foi realizada no estado de São Paulo, que é o raio-x da violência doméstica durante o isolamento, um retrato de São Paulo. Doutora Valéria, boa noite, que prazer tê-la aqui com a gente nesta noite. Boa noite, é uma satisfação estar com você, é uma satisfação estar novamente na comunidade. Aliás, recentemente eu ouvi que eu já posso fazer parte da comunidade em razão de uma história que nós temos, de um trabalho enfrentamento à violência contra a mulher, a conscientização. Existe uma campanha linda desenvolvida, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Também queria parabenizar por essa iniciativa, Hebraica Nossa Casa, porque se agora nós não podemos estar nas ruas, agora pelo menos a informação chega até a gente, né? E a gente pode tirar as dúvidas, conversar e também falar sobre assuntos não tão felizes como esse assunto que nós vamos tratar hoje, que é a violência contra a mulher. Um assunto de uma relevância tamanha, né? Eu, como jornalista, como eu disse aqui no começo dessa conversa, se há uma notícia que a gente lamenta, que a gente não espera dar em tempos, ainda mais com tanta tragédia que a gente vê, com tanta preocupação, uma notícia que a gente não gostaria de dar são números de maior violência contra a mulher em tempos de pandemia. Então, eu já gostaria que a senhora começasse a conversar com a gente para elucidar, para mostrar esse quadro, porque a gente conversava, inclusive, nos bastidores, que os números de violência contra a mulher aumentaram e muito. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco o que foi esse raio-x desenvolvido, quais são esses números, para a gente começar a entrar um pouquinho nessa conversa e entender também responsabilidades, o que é essa violência contra a mulher. Acho que a gente dá para explicar muito bem esse assunto, né, doutora? Vamos lá. Já havia uma expectativa de que quando a pandemia chegasse aqui no Brasil, o isolamento, de que haveria também um aumento da violência contra a mulher. Isso aconteceu no mundo todo, aconteceu na China, a violência triplicou, na França, na Itália. E o Brasil já é um país dos mais violentos do mundo para as mulheres. É o quinto país que mais mata mulheres do mundo, é o primeiro em números absolutos da América em casamentos infantis. Então, nós somos, assim, recordistas em violência. Se lá houve esse aumento, aqui a previsão é de que realmente isso pudesse acontecer. O isolamento começou em março, o estado de emergência, de calamidade, foi decretado no Brasil no dia 20, em São Paulo no dia 21. E desde então nós estamos percebendo algumas movimentações, algumas alterações realmente na dinâmica dessas notícias.
A primeira dificuldade que nós tivemos, essa é uma dificuldade, acho que mundial, é como dimensionar esse aumento. Né? Como identificar esse aumento? A violência aumentou ou não aumentou? E de onde extrair essas informações? Nós não poderíamos levantar os números de boletim de ocorrência. Por quê? Com o isolamento, as pessoas não vão mais para a delegacia. E se as mulheres sofrem violência, elas estão monitoradas 24 horas por dia. Então, nós tivemos uma queda gigantesca de boletins de ocorrência e de investigações, que não representa uma queda da violência. Aí, o nosso estudo, nossa nota técnica, ela buscou levantar o quê? Os procedimentos urgentes, né, mais graves, medidas protetivas de urgência e prisões em flagrante. E como é que nós fizemos essa pesquisa? Nós levantamos os números de um ano, fevereiro a fevereiro, um ano de normalidade, antes da pandemia, antes do isolamento, e depois da evolução, de fevereiro a março, quando já viu o isolamento e todas essas notícias. E aí os números realmente foram estarrecedores. O que nós descobrimos? Que houve um aumento de 30%, praticamente 30% em um mês de medidas protetivas. Então, em um ano, essas medidas protetivas tinham aumentado 23%. Em um mês, houve um aumento de quase 30%. As prisões em flagrante por violência contra a mulher estavam em queda. Elas tinham decaído 10%. No primeiro mês já de isolamento, de pandemia, houve um acréscimo de 51% dessas prisões em flagrante. O que nós constatamos, um dado positivo, foi o seguinte, que não houve um índice alarmante, grande, de descumprimento de medidas protetivas. Então, em um mês, nós tivemos 2 prisões em flagrante por descumprimento de medidas protetivas, o que mostra que quando há medidas protetivas, medidas urgentes, em regra, elas têm funcionado, têm sido efetivas. Então, esses foram os dados iniciais. Hoje saíram também outros dados, um outro levantamento, por parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o que se apurou? Que houve realmente, segundo esse levantamento nacional, uma queda dos boletins de ocorrência. No primeiro mês de março, as medidas protetivas deferidas, concedidas, aumentaram, mas agora em abril elas estão caindo. E é interessante esse levantamento que foi feito, que ele traz alguns dados. Por exemplo, ele traz como dados o número de chamadas para a Polícia Militar. Porque nós estamos orientando que numa situação de violência, a Polícia Militar, 190, seja acionada. Uhum. E houve, por exemplo, em São Paulo, 44% de aumento de chamadas para o 190 nesse período. E um outro dado eu achei muito interessante, você é jornalista, tudo, eu achei muito inteligente essa abordagem, que é justamente usar a mídia, né, como uma aliada da detecção da violência. Então, o segundo dado que eles levaram, o outro dado, né, mais um dado que eles monitoraram, foram as comunicações das pessoas. Então, no Twitter, as comunicações nas redes sociais, para verificar quantas comunicações falavam de violência. Porque agora eu estou escutando meu vizinho, estou escutando minha vizinha, o que está acontecendo. Uhum. E aí, nesse período de isolamento, foram 52 mil comunicações na internet falando, está acontecendo violência aqui do lado, estou ouvindo meu vizinho, etc. Um aumento bem grande. Então, a gente está vivendo, assim, uma situação diferente, inédita, importante. E daí porque a gente tem que falar um pouquinho dessas causas de violência e o que fazer, né? As pessoas dizem assim, mas agora a pandemia trouxe a violência contra a mulher. Não, nenhum homem mudou de pacífico para violento, de não agressor para agressor, em razão do Covid-19. Isso não é efeito do vírus, não existe esse efeito. Mas alguns fatores de risco, nesse momento, potencializam a violência. Aquele homem que era violento, mas estava comedido, não estava agredindo a esposa, não estava desrespeitando a parceira, nesse momento ele pode explodir. E, doutora, algo que me chama muito a atenção é justamente falar a respeito desse assunto em tempos da Covid-19, e a gente com uma preocupação até como jornalista, né, muito grande a respeito da saúde emocional das pessoas, da saúde mental das pessoas. É claro que esse emocional é desequilibrado, esse medo também que as pessoas
acabam tendo de não saber quando isso vai acabar, muitas vezes sofrendo até com seu sustento, não sabendo como é que isso vai se prolongar. É claro que esses ânimos, eles desequilibram o ambiente de muitas famílias. Eu queria entender exatamente, e aí para a gente elucidar até para a nossa audiência, o que é essa violência que acontece dentro de casa? Porque a gente já, até num trabalho de conscientização, a gente sabe que muitas vezes a mulher, ela ou se engana, se auto-engana, mente para si mesma para não encarar a dura realidade que tem dentro de casa. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente deixar muito claro o que se trata essa violência, quais são as modalidades de violência que acontecem, né? E muitas vezes a gente sabe de casos dentro das casas em que a mulher é coberta, ela não quer encarar isso. E é muito necessário que se faça essa autoavaliação, que se tenha essa coragem para que isso pare, e para que isso, numa situação de desequilíbrio como essa, não acabe sendo uma coisa ainda mais grave para um momento já tão delicado, né? Não, com certeza. Acho que essa pergunta é extremamente importante, até porque quando se fala em violência, né, para quem está nos ouvindo, qual é a imagem que vem à mente? Olho roxo, uma agressão física, né? Exatamente. Então as pessoas associam violência com olho roxo, mas nós temos 5 tipos de violência que estão previstos na Lei Maria da Penha. O olho roxo é lá o final do caminho, mas não é o início do caminho. Existem as violências, então, a psicológica. A psicológica está presente no início, no meio e no fim. Então, é o rebaixamento moral, o distrato, os constrangimentos, o controle, a exposição da pessoa. E, normalmente, nessa violência psicológica, o homem dominador, ele vai retirando da mulher as suas bases de segurança, ele vai afastando-a das bases de segurança, que são família, amigos, trabalho, e vai rebaixando a autoestima também. Então, é um caminho, está sempre presente a violência psicológica. Vamos dar um exemplo, doutora? Eu acho muito legal se a gente conseguisse dar um exemplo a cada modalidade, vamos dizer assim, porque ótimo, às vezes a gente vê o que acontece e fala, nossa, olha como, né, essa violência ela se manifesta, né? Ótimo, então vamos lá. A violência psicológica ela se manifesta em regra pela ameaça. Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. É a ameaça padrão no Brasil e no mundo. Aliás, essa ameaça revela muito. Ela revela o quê? Primeiro, que aquele homem desconsidera a parceira alguém que pode decidir, que pode escolher. Depois, ele considera aquela parceira a sua propriedade, como se fosse uma coisa. Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. E terceiro, ele cogitou matá-la. Então, essa ameaça, às vezes as pessoas falam, foi só uma ameaça, ele já se arrependeu. Não, é uma ameaça séria, porque ele pensou em matar a parceira. Uma outra conduta bastante comum é a perturbação da tranquilidade. O que é isso? Em outros países, às vezes se fala em stalking, aqui não tem o stalking. É aquela pessoa que vai literalmente infernizando a outra, sabe? Então, assim, liga 155 vezes pro trabalho. Fica perseguindo, fica intimidando, fica atrás, tal. Essa postura também causa um temor, modifica toda a vida da pessoa. Então, são algumas formas de violência psicológica. A violência psicológica está voltada justamente a atingir essa base fundamental da mulher, que é de segurança, de confiança, de autoestima. Mesmo que a gente não consiga enquadrar essa violência psicológica num artigo penal, que vira um crime, ela autoriza medidas protetivas. Uhum. A outra violência é a moral. A moral é o xingamento. O xingamento, normalmente, as palavras se repetem, normalmente relacionadas à honra da mulher. Então, aí eu cheguei, você não fez a comida, blá, 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 sempre, né? E é muito característico. Quando tem um xingamento assim, já é luz amarela, já é atenção, porque esse homem já está caminhando numa evolução da violência. E eu gosto muito nesse ponto, doutora, que a gente possa esclarecer os níveis saudáveis de um relacionamento, porque muitas vezes se cria essa base de desrespeito e se normaliza isso, né? E esse ponto é tão importante de frisar, porque é justamente esse tipo de comportamento que se normaliza, que numa hora ou outra de um desequilíbrio como esse que a gente vive, que é um desequilíbrio coletivo, que pode culminar até numa agressão física.
Sim, eu gosto muito de uma autora francesa que ela explica como acontece essa dominação, né? Então a gente olha o olho roxo e pensa, ele sempre foi agressivo. Não, ela fala que o dominador é como se ele fosse um alpinista. Ele vai assim, aos pouquinhos, ganhando espaço. Normalmente, no início do relacionamento, esse homem é mais bonzinho do que os outros até. É simpático, é sedutor. Ele conquista a mulher. Aí, aos poucos, ele vai caminhando nesse processo de dominação. Instintivamente, mesmo intuitivamente. Então, ele afasta a mulher das suas bases de segurança e faz com que ela passe a depender economicamente dele ou controla o dinheiro dela. Muitas vezes, ele isola essa mulher, passa assim a afastá-la de tudo que pode libertá-la daquela relação, né? Nós temos uma cartilha, até fica aqui a dica, Boa. que chama namoro legal. Você já ouviu falar? O que é o namoro legal? Nós constatamos que a violência tem aumentado, mesmo antes da pandemia, antes de Covid, a violência estava sempre aumentando. Mas o que é pior é que essa violência estava atingindo as jovens. Cada vez mais mulheres jovens sofrem mais violência. Só que se eu não consigo falar, às vezes, uma mulher adulta sobre violência, que ela fala, não, comigo não, a vizinha apanha, mas eu não, meu marido é legal, ele só perdeu a cabeça aquele dia. Uma jovem é muito mais difícil. Então, nós criamos essa campanha que chama Namoro Legal. São 7 dicas de namoro, mas que, na verdade, são 7 estágios de evolução de uma relação violenta. E a linguagem é bem leve, a gente não usa, não se fala vítima, agressor, para que as pessoas detectem essa movimentação e imponham limites. Então, o segredo é você, quando você perceber que existe uma ação de dominação, de controle, de isolamento, de ciúmes excessivo, impor limite. Doutora, a gente falou aqui da violência psicológica, né? A gente falou aqui, você falou dessa importunação, dessa perseguição, né? Da questão moral, e tem mais duas, é isso? Tem mais 3. Mais 3. Nós temos a violência patrimonial, e aqui a violência patrimonial, até eu queria assim, fazer uma observação. A violência patrimonial, no âmbito de casa, violência doméstica, ela não tem por finalidade o enriquecimento em regra, mas sim a dominação. Então, aquele parceiro, que ele faz? Ele ataca o objeto que a mulher mais gosta. Aquela recordação de família, os vestidos que ela usa para trabalhar, ele rasga o trabalho que ela fez para a faculdade. Então, essa dominação patrimonial tem por finalidade a submissão, também econômica, mas a submissão da mulher. É como se fosse um tiro certeiro. Eu tenho exemplos para dar, para ficar mais fácil. Eu sou professora da PUC também, e em uma determinada oportunidade, uma aluna veio me procurar, uma aluna de outra professora, falando que ela tinha vivido uma relação complexa, abusiva, mas sem violência física, e começou a relatar o que tinha acontecido. A violência, em qualquer modalidade, adoece a mulher. Gera várias consequências em tese invisíveis. E ela começou a ir mal na faculdade, estava muito triste, depressiva. E ela era bolsista, então não podia repetir de ano, né? O semestre. E ela ficou de exame. O que ela fez? Ela comprou um caderno e começou a estudar. Um dia antes da prova, sumiu o caderno dela. Aí ela ficou desesperada, porque ela não podia mal nessa prova. O que ela fez? Ela pegou e pediu para a sala, o WhatsApp, pegou a matéria, estudou e passou. Depois que ela passou, o namoradinho, o ex, veio para ela e falou assim, o seu caderno, você ficou triste? Foi só brincadeira, eu sabia que você ia passar. Então, quanto vale um caderno? Mas quanto vale aquele caderno? Um outro exemplo. Uma audiência, uma vez, uma moça chorava muito, ela falava, doutora, eu não tô nem aí que ele me bateu, já passou. Fala para ele devolver meu pendrive, fala para ele me devolver meu pendrive. Falei, tá, mas o que tem no seu pendrive? Ela tinha um computador com todas as fotos dos filhos, a história dela. Uhum. Começou a dar problema, ela fez um backup num pendrive. Computador queimou, ele sabia que estava tudo naquele pendrive, ele subtraiu o pendrive. Não devolveu. Inacreditável. Então, isso é importante a gente mostrar, por quê? Porque a violência patrimonial, ela tem essa finalidade de colocar numa gaiolinha e trancar, sabe? Ou então desestabilizar, afastar a base de segurança. Um outro exemplo, isso um colega contou, de um homem, a moça começou a trabalhar como faxineira de uma empresa, foi subindo, ficou num cargo bom.
Ele não conseguia conviver com o fato de ela estar progredindo. Ele rasgou e queimou todos os vestidos que ela usava para trabalhar. Então, na verdade, não é a questão financeira, é a dominação. E esse tipo de jogo as mulheres têm que perceber. É muito importante que, mesmo numa fase de pandemia, de isolamento, que as mulheres tenham planejamento. Porque essa fase vai acabar. E o que vai acontecer depois? Que elas não permitam uma dominação irreversível, que elas continuem, nesse momento, a impor limites. Porque elas estão em casa, o dia inteiro cuidando dos filhos, etc. Essa situação, se elas não colocarem limites, vai virar para sempre. Elas estão onde um homem dominador quer ir do jeito que ele quer. Mas, doutora, me fala a sua opinião, até pela convivência com tantas mulheres, justamente com essa experiência, como é que é colocar esse limite? Porque eu vou já colocar uma pergunta aqui para você, que ela, imagina, quando a gente está no programa ao vivo, recebe muitas perguntas e isso acontece muito. Eu vou colocar o termo, porque eu acho importante a gente falar sobre ele, porque é o que se fala, inclusive eu vejo até mulheres falando esse termo, então gostaria que a senhora pegasse isso para elucidar para a gente. O que muitas vezes a gente vê aqui até na audiência, fala assim, não, mas tem mulher que gosta, né? Tem mulher que gosta de apanhar, tem mulher que gosta porque continua. E eu sei de pessoas que se separaram porque sofreu violência e voltaram para o marido porque gosta. Então eu gostaria que a senhora pegasse isso, porque realmente me causa uma inquietação, né, quando a gente discute a sociedade e nivela muito pela superfície com esse tipo de julgamento. E quando você está imerso no estudo a respeito da profundidade que é a violência contra a mulher estrutural, porque não é só a violência de um homem achar que essa mulher é um objeto, mas isso envolve a educação dessa mulher, a nossa educação machista, o subjugamento que a mulher tem em relação ao homem, o desejo de desde pequena dessa menina encontrar um príncipe encantado, então a gente mesmo colocar as meninas como princesas, então faz parte de uma coisa tão maior. Então eu gostaria que a senhora pegasse o gancho aqui num comentário de que muitas mulheres elas estão vivendo essa situação porque gostam. Nossa, você sabe que é impressionante, assim, onde a gente vai, todos os lugares, eu trabalho com essa área já há algum tempo, né? A gente escuta esse comentário, mas de onde vem esse comentário? Vem de uma incompreensão, de uma falta de conhecimento. Primeiro, em relação a quem é o homem autor da violência. Segundo, por que a mulher está numa relação violenta. Bom, quem é o homem autor da violência? É o cara legal. É como se ele fosse as duas faces da mesma moeda, sabe? Assim, socialmente, ele é educado, é simpático, diz que é super favorável à Lei Maria da Penha, que ele respeita todas as mulheres do mundo. Sedutor. Honesto, trabalhador, religioso, sedutor, tem um gentleman. E com aquela mulher, ele é violento. E vai ser com a próxima, e com a próxima, e com a próxima. Porque na sua vida, ele aprendeu um padrão de amor violento. Ele aprendeu que é assim que acontece. Que é assim que o homem se relaciona com a mulher. Em regra, dentro de casa. 70% aproximadamente dentro de casa. Então ele vai repetir. Quando ele ama uma mulher, ele repete aquele padrão. Eu vou dar um exemplo para você, ficar bem fácil de justificar isso. É um exemplo mais assim, vamos dizer assim, mais forte, assim, mas vale a pena mencionar. Numa audiência, uma vez, um jovem, um moço, jovem, universitário, compareceu e ele tinha agredido violentamente a sua namorada universitária também. E aí ele dizia, não, mas ela que me provoca, ela é muito ciumenta, doutora, ela é isso, ela é aquilo, então sempre é culpa da mulher, né? Aliás, essa característica é marcante. Todos os homens dominadores e agressores culpam a mulher. E para eles, violência é só quando deixa marca. Se não deixou marca, não é violência. Uhum. E aí ele falou, não, eu não fiz nada, foi uma briguinha, ela é ciumenta, e ela estava bem machucada. Aí, pelos estudos, a gente sabe que esses homens repetem padrão, né? Que eles repetem o que eles aprenderam. Aí eu perguntei, o senhor, como é a sua família, né? Nas minhas perguntas na audiência. Como é o seu histórico? Ele falou, doutora, tem um probleminha. Falei, foi eu matei meu pai. Eu falei assim, você matou seu pai? Ele falou assim, não, doutora, peraí. Eu matei o meu pai porque ele batia na minha mãe. Foi legítima defesa, doutora. Então, esse moço matou o pai em legítima defesa da mãe. Quando Uau. ele ama uma mulher, ele pratica exatamente o mesmo caminho.
Então, o condicionante é muito forte, assim. E em relação às mulheres, por que as pessoas não conseguem entender o que uma mulher sofre a violência? Porque ela não está naquela relação porque ela quer. Não daquela maneira. Ela está naquela relação porque ela não consegue sair. Mas você vai me dizer, mas Valéria, pelo amor de Deus, ela trabalha, ela é independente, ela faz o que ela quer. Como assim ela continua com o cara? Ela sustenta a casa, né? Como é que isso pode acontecer? Estar numa relação violenta e não conseguir sair é um processo também. É psicopatológico mesmo. Até porque você mesma falou aqui, o primeiro tópico que você elencou para a gente é dessa violência psicológica, que ela é um novelo, que é um emaranhado emocional que realmente te prende nisso. Não é simplista, esse é o meu ponto, né, doutora? As pessoas querem respostas simplistas para algo tão complexo. Se fosse fácil, a gente não tinha tanta violência. Né? E, enfim, acho que é muito importante frisar que quando você está falando de uma violência psicológica, moral, você está tirando o alicerce da pessoa, como a senhora mesmo falou, né? Sim, na verdade, ele mina, essa violência mina aspectos muito fundamentais da pessoa, né? E por que ela fica na relação? Vai ter uma explicação científica mesmo. Essa repetição da violência, a violência é sempre cíclica, né? Tem uma fase de tensão, ele acumula tensão mesmo como se ele fosse um drogadito. Depois ele explode e depois ele se arrepende e pede desculpas. Isso vai repetindo, repetindo, repetindo. Esse ciclo da violência acaba virando uma espiral, porque a violência ficando mais intensa, cada vez isso acontece. Mas ele tem um outro efeito também. A repetição da violência associada àquela sensação de impotência da mulher gera na mulher o que os estudiosos chamam de síndrome do desamparo aprendido, ou síndrome da mulher maltratada. Ela tem aquela sensação de que ela não tem saída, que tudo que ela faz não dá certo, então ela não vai mais conseguir reagir. A síndrome da mulher maltratada ou desamparo aprendido tem um efeito muito forte em relação à mulher. Primeiro, ela não percebe o perigo. Segundo, ela não consegue reagir. Quando ela consegue, ela não leva adiante as suas decisões. Então, toda vez que uma pessoa fala, está lá porque ela quer, essa pessoa fala isso porque ela nunca ouviu falar da explicação científica, porque as mulheres do mundo inteiro ficam em relações abusivas porque não conseguem sair. Isso é muito importante ficar claro, ficou muito claro. Ficou faltando 2 tópicos, né, de violência ainda para exemplificar. Eu tenho já muitas perguntas da nossa audiência aqui no Facebook, que eu vou começar a fazer assim que a doutora responder esses últimos 2 tópicos a respeito da violência, para a gente ter isso bem claro em mente. Aí a gente vai começar a responder as perguntas de vocês aqui no Facebook, e a gente vai fazer essa roda, inclusive a questão que eu quero também repercutir, é a nossa responsabilidade como comunidade, né? Quando eu sei que alguém está sofrendo uma violência, o que eu posso fazer até, Super importante. Né, qual ponto eu posso ajudar, eu posso intervir, aí a gente vai falar disso também. Mas primeiro os tópicos ainda, doutora, sobre a violência. Isso. Faltou a gente falar de 2 formas de violência, a sexual e a patrimonial. Em relação à violência sexual, existe um tabu, né? Raramente as pessoas falam sobre violência sexual. Até porque não há muito tempo atrás, se falava que era dever da mulher ter relação sexual com seu parceiro e vice-versa. Então, quando eu fiz faculdade, se falava em débito conjugal, ou seja, a mulher tinha obrigação, pois é, de fazer... Tocado. Pois é. Mas, assim, essa ideia parece superada, mas não está. Porque ainda se fala, mas se ele não estiver com a mulher, não vai ter em casa. Mas também ele não tinha mulher. Então, ainda está naturalizada. Então, muitos homens, eles não acham que é estupro forçar a parceira, porque a mulher deles tem que estar disponível e elas não têm uma violência sexual. Mas existem, assim, inúmeros casos de estupro. Hoje mesmo eu estava preparando uma aula, eu dou uma aula virtual, e falando sobre as consequências da violência, né? E todos os relatos que eu peguei, quase todos, de uma tese que falava sobre a violência nas classes média e alta, isso envolvia alguma forma de violência sexual, alguma forma de dominação daquela mulher. Então, acaba passando por alguns momentos em que ele submete a mulher. Porque aí o poder do homem dominador, ele está centrado na sua virilidade e no seu poder econômico. Então, por isso que a questão econômica é tão importante e o sexo, ele aparece como um elemento de poder, de dominação. E aí a última forma de violência é a física.
A violência física, ela existe com ou sem marcas. Às vezes as pessoas falam, mas doutora, como é que eu vou fazer? Eu posso procurar a polícia se eu não tenho marca? Já sumiu. Pode. Então, a violência física é aquela que causa um dano à pessoa, à sua saúde, mas não precisa deixar marcas. Aliás, existem formas de violência que são muito perigosas e não deixam marcas. Uma delas, até fica um alerta para quem estiver nos ouvindo, essa conduta de apertar o pescoço, de asfixiar. Essa conduta, às vezes, não deixa marca, desaparece rapidamente, mas é um indicador de feminicídio. É um dos fatores de risco de feminicídio, então é muito perigoso. Ah, mas eu tô lá, eu tô trancada em casa, como é que eu faço? Pode tirar fotografia da marca, pode descrever, tudo isso é admitido como prova. Mas essas violências, normalmente, elas se encaixam, elas acontecem conjuntamente, não é só a física, vem a física, a psicológica, a sexual, assim. A física é o final do caminho, mas elas acabam acontecendo ao mesmo tempo. E, doutora, aqui até a Miriam Wasserman está lembrando aqui, a gente falou no comecinho, vamos falar de novo, a gente precisa falar muito, ela está colocando aqui para a gente, violência doméstica também é um assunto judaico e principalmente, né, Miriam, porque é um assunto que é importante trazer para que todas as comunidades sejam melhores, né, porque o machismo, essa cultura violenta é uma cultura dos nossos tempos, então sim, é um assunto judaico, tem o grupo de acolhimento da FISESP, a gente vai deixar o telefone aqui para vocês, e claro que todos os canais, para que vocês possam saber como denunciar, caso estejam passando por um caso de violência, caso conheçam alguém que está passando por um caso de violência, porque é esse também, né, Miriam, o papel da comunidade, da nossa comunidade. Eu quero jogar para você aqui, doutora Valéria, aqui, ó, a gente colocou já para vocês aqui no Facebook o telefone. A Marisa, ela faz uma pergunta importantíssima que eu quero repassar para você. A mulher fez o BO, fez a denúncia contra o agressor. Mas aí, principalmente agora, em tempos, né, de isolamento, como é que faz? Ela vai para a mesma casa? O que ela vai fazer? Para onde ela vai voltar depois que fez esse boletim de ocorrência, que fez a denúncia? Eu acho que isso também é muito motivador do medo de você fazer uma denúncia. Você vai perder tua casa? Onde vão ficar teus filhos? Você vai levar teus filhos para onde? Então, assim, é uma situação, a pessoa fica de tal maneira encurralada que se sente num beco sem saída, né? Numa depressão profunda por não saber qual passo dar. Então, nesse caso aqui da pergunta da Marisa, quando se faz o BO, quando se faz a denúncia, o que se faz depois? Vamos lá. Bom, antes eu queria comentar esse projeto maravilhoso que a Miriam falou, mas eu ia falar um pouquinho mais tarde. Miriam, anotei todos os dados aqui, porque eu tive a alegria de fazer parte da construção desse projeto. Nós fizemos a formação, a capacitação de aproximadamente 50 voluntárias. E por que eu acho esse projeto, Violência Doméstica, é uma ação, não é mais um projeto, né? É um assunto judaico tão importante. Porque as mulheres se sentem acolhidas na sua comunidade, com respeito à sua identidade, aos seus valores. Então, não é uma pessoa diferente que vai acolher, mas é uma pessoa que entende o que ela está sentindo, entende o que para ela significa viver aquela situação. E como é que funciona? A pessoa aciona, tem a explicação, acho que vai ficar aí também no site. Ela tem primeiro um contato telefônico, mas pode ter um contato por e-mail. E essas voluntárias, que são assim, muito legais, elas vão dar esse atendimento psicológico, assistência social, advogadas, e é tudo sigiloso. Então, assim, eu acho que é uma iniciativa que a gente tem que divulgar e tem que valorizar. Então, por exemplo, tem essa luta. E só uma coisa, um detalhe, as mulheres que eu conheci da comunidade que fazem parte desse projeto de acolhimento, são mulheres tão maravilhosas, tão fortes, maravilhosas, sabe, que é isso assim, dá vontade de você estar junto, estar conversando. Então, isso eu estou falando, porque é disso que a gente precisa, como mulheres, é saber que a gente vai ser acolhida, né? Porque muitas vezes o medo é esse. Você vai encontrar outra pessoa que vai falar, mas ela gosta. Gente, isso é fundamental, esses grupos de acolhimento são fundamentais e são, assim, um avanço para qualquer comunidade. Então, é muito lindo saber que isso está acontecendo aí no seio da comunidade judaica. Sabe, é muito interessante, eu me lembro do dia da formação, são pessoas muito dedicadas, assim, que acreditam muito nessa causa. Então, se uma mulher que está nos assistindo, ela quiser ligar, indicar uma amiga, ela vai ser atendida por alguém que sabe o que ela está passando, que vai dar um atendimento correto, humanizado. Até assim, o
que a gente não conseguir agora responder, por exemplo, de dúvidas, elas podem acionar a central, podem mandar um e-mail, né? E elas vão ter todas as respostas. E o que precisar também, eu fico sempre de retaguarda ajudando, a gente planeja, faz e vai adaptando. Mas é um projeto lindo, eu queria deixar assim, meus parabéns, dizer que mora no meu coração esse projeto, porque é uma inovação mesmo, né? Você ser acolhido pelos seus iguais, pelas suas iguais na sua casa, né? Na sua comunidade. E aí, respondendo a pergunta. Oi. Sim, a pergunta da Marisa, né? Da Marisa. Então, Marisa, o que acontece? Vamos lá. A pessoa faz um boletim de ocorrência. Quando ela faz o boletim de ocorrência, ela tem que dizer que ela quer medida protetiva já. Que ela precisa de medidas de proteção. Depois eu posso explicar um pouquinho como funciona. Lá no ato do boletim de ocorrência. Em até 48 horas, hoje em dia, em menos tempo em São Paulo, com os processos eletrônicos, vai se decidir a respeito dessas medidas protetivas. Então, pode se decidir, por exemplo, pelo afastamento dele do lar, proibição de contato com ela. Mas vamos supor que ela tem muito medo, que ela não quer voltar para casa, o que ela pode fazer? Nós temos aqui em São Paulo a Casa da Mulher Brasileira. Ela fica na rua Vieira Ravasco, número 26. Lá também tem uma equipe capacitada, formada, que pode atender essa mulher, verificar a situação, fazer os encaminhamentos. E nesse período de isolamento, pandemia, surgiram algumas iniciativas importantes. Uma delas é a seguinte, o boletim de ocorrência eletrônico. Nós temos em São Paulo e alguns estados. O boletim de ocorrência eletrônico para a violência contra a mulher é um sonho antigo da gente, muito antigo. Porque se a mulher ela tem vergonha, ela tem medo de encontrar alguém, ela tem medo de esquecer alguma coisa para chegar na delegacia. Agora, de casa, ela pega um celular, um tablet, um computador e faz o boletim de ocorrência eletrônico. Ela pode até anotar as coisas, não esquecer, pode pedir medida protetiva quando vai escrever o fato. Esse endereço, depois acho que eu vou passar para vocês também, vai ficar disponível na matéria, o link eletrônico. Isso é muito importante. Então, por exemplo, numa situação como essa, ela poderia ou buscar orientação na Casa da Mulher Brasileira, que está funcionando 24 horas por dia, ou ela poderia fazer a opção por um boletim de ocorrência eletrônico, porque aí o agressor não saberia que ela registrou o boletim de ocorrência naquele momento, né, até uma decisão contra as medidas protetivas. Uma outra alteração que teve também nessa época de isolamento e pandemia, quando a mulher registrar um boletim de ocorrência, ela pode dizer que ela quer ser intimada pelo WhatsApp, ela quer ser intimada à distância. É possível a intimação à distância, ela vai receber tudo por e-mail, porque justamente quando as mulheres não conseguem sair, nós estamos transformando os processos cada vez mais em eletrônicos. Tá, isso é fundamental, maravilhoso. Eu queria falar um pouquinho também a respeito de um assunto que a gente mencionou aqui, que você mencionou, e teve repercussão também aqui na nossa audiência do Facebook, esse entendimento, doutora Valéria, de que os trabalhos domésticos em casa, eles são da mulher, eles são responsabilidade da mulher. Então, eu queria muito que você falasse a respeito desse assunto, gente, porque... aí sim, isso é uma coisa que eu falo porque eu percebo, é algo da mentalidade de algumas mulheres também. Então, a gente precisa falar, a gente precisa esclarecer a respeito dessa divisão, e agora não tem hora melhor do que isso. Se você está em isolamento, se nós estamos todos cumprindo essas medidas de proteção, é uma ótima oportunidade para a gente perceber qual é a dinâmica da nossa casa. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é fundamental, eu acho que esse assunto a gente poderia falar acho que horas seguidas, né? Eu também acho. Porque a mulher, ela foi sendo conduzida à casa, ao cuidado dos filhos, né? E é um lugar de controle do homem. E se passa essa sensação de que a mulher nasceu para ser mãe, ela é responsável pela casa. Essa visão, embora tenha sido ultrapassada teoricamente, ela também continua dominando, né, a mentalidade. Então, chega almoço de final de semana, né, acabou o almoço, as mulheres tiram a mesa, os homens ficam sentados esperando. Ah, pega aquilo, pega aquilo. Não, as mulheres trabalham, em média, 8 horas a mais do que os homens em serviços domésticos, por semana. Uhum. E a período integral, né? Que não tem descanso. Então, é hora de falar, por exemplo, as palavras, elas têm um poder. Então, eu vou te ajudar. Ajudar, não. Nós dois moramos na casa e vamos dividir as tarefas dessa casa. Não é ajudar, é dividir as tarefas da casa onde todo mundo mora.
E isso é muito importante. Em relação às mulheres, a gente costuma falar de machismo nos homens, mas as mulheres são extremamente machistas. Se os homens são machistas hoje, é porque os pais e as mães criaram essas crianças Machistas. machistas. Então, assim, a menininha faz isso aqui, o menininho não. Então, a criação é fundamental. Então, a gente não vai mudar o nosso país, o nosso mundo, se a gente não mudar dentro de casa o nosso olhar. A forma como a gente trata os meninos e as meninas e as tarefas dentro de casa. Isso é fundamental. E como que essa divisão imagética, né? Essa divisão de trabalhos domésticos, isso também cria uma sobrecarga para a mulher, de certa maneira, não diretamente, mas acho que no comportamento, isso também influencia nessa visão, doutora, da violência, de que a mulher, né, de que a mulher é do homem, e se cria toda uma relação de poder, de deveres, né, na dinâmica de uma casa, que isso também vai influenciar nessa visão machista, que pode culminar até com a própria violência. Sim, quais são os gatilhos para essa situação de violência? Porque os homens violentos, eles são violentos e bons. Violentos e bons. Eles alteram os comportamentos. Até por isso as mulheres não entendem que é violência, porque eles perdem a cabeça. Aí depois passam um tempão super bonzinhos e calmos, e elas pensam, puxa vida, acho que a culpa foi minha, né? Uhum. Todo mundo fala para ela, mulher, tão calma, acho que... Ela começa a achar que a culpa é dela, né? Porque também vai dizer, olha, poxa, eu trabalho o dia inteiro, eu chego aqui e não tem nem comida. Olha, eu cheguei o dia inteiro, olha a bagunça que tá isso. Que ele olha faz? Como você é culpada, né? Olha como você é culpada. Ele sempre vai culpar a mulher, sempre. E eles justamente pegam esses gatilhos, né, ligados a filhos, casa, comida, carinho, atenção, etc. Então, acho que é muito importante a mulher entender que isso é um joguinho, né? Tem um exercício muito fácil de se fazer, que é interessante. Então, por exemplo, eu tive uma crise, um problema com meu companheiro, eu estou em dúvida do que fazer, né? Se eu estou certa ou estou errada. Então, você imagina um teatro, aí você se senta na plateia com telespectadora e fica reprisando a cena do que aconteceu com você e o seu parceiro. Esse distanciamento permite que você compreenda de verdade se está certo ou está errado. Ou um outro exercício. O que você falaria para sua amiga se ela te contasse isso? Não é você, é a sua amiga e o marido dela. Ela tá contando. O que você falaria para ela? Então, porque quando as mulheres estão na situação, elas não se enxergam numa situação de violência. Nós tivemos recentemente um episódio, deu muita notoriedade, de um cantor, não vou fazer referência ao nome, mas todo mundo viu, em que ele deu uma cotovelada na esposa atriz, e aí ele pegou ela pelo pescoço e os dois ficaram sorrindo. Muita gente falou, isso não é violência, isso é mimimi, é exagero e tal. Mas se você olhar a postura corporal, ele deu uma cotovelada, ele dominou o corpo e até fazer o que ele queria. Quer dizer, a observação é um bom exercício. E em relação a essas divisões, a mulher tem que ter o seu espaço. O homem tem que ter, mas ela também tem que ter. Até pra, a gente está falando de saúde mental, né? Até para saúde mental, assim. E tem que ter independência econômica. Isso é uma dica que eu sempre dou, aproveitando o gancho. Assim, a gente pensa que as mulheres que dependem dos homens não trabalham. Uhum. Muitas mulheres são elas as criadoras da empresa, elas são as donas do dinheiro, mas quem controla o dinheiro é ele. Então, o primeiro passo é conta separada. Não dá para ter conta conjunta. Pode chamar conta da casa, mas ela tem que ter o dinheiro dela, tem que ter a vida dela. E outra tem que ter os planos dela, e não só viver em função dos planos dele. Parece bobo, mas é fundamental essa independência. Com certeza. E, doutora, eu não posso deixar de te perguntar, antes de acabar o nosso tempo, a gente tem ainda mais uns 10 minutinhos de conversa, dá para a gente responder mais umas 2 perguntas, a respeito da nossa responsabilidade, voltando aqui, de novo, ao lindo projeto da Central de Acolhimento da Mulher, que é isso, a ideia da comunidade, né, da comunidade judaica olhando para essa questão e abraçando essa questão. Então, eu queria perguntar qual é a nossa responsabilidade justamente como comunidade. O que eu posso fazer se eu sei, se alguma amiga me contou,
se veio desabafar comigo a respeito de algum caso como esse, ou se eu ouvi alguma coisa acontecer nesse período, ou uma vizinha, quais são os limites e quais são as nossas obrigações, os nossos deveres, quando a gente sabe de um caso de violência, o que a gente pode fazer para ajudar? Eu acho que o primeiro passo é entender o seguinte: a violência é um caminho. Uma mulher está numa situação de violência, ela caminhou. É como se ela tivesse atravessado uma piscina com várias braçadas. Para sair da violência, ela tem que desfazer esses movimentos, ela tem que ir ganhando espaço aos poucos. Então, a nossa ansiedade é que aquela mulher, assim, com boletim de ocorrência, ela se livre da violência. Mas não é assim que acontece. É um processo de libertação. E como é que uma pessoa sai de uma situação de violência? Dando um passo por dia. É uma abraçada por dia. É um passo por dia. Restabelecendo aquelas bases de independência, autoestima, pessoas que ela gosta. Ela vai aos pouquinhos. É como se fosse um plano mesmo de ação para ela, pessoal. O que uma pessoa pode fazer? Eu sempre gosto de começar respondendo o que uma pessoa não pode fazer. Aliás, não deve fazer nunca. É colocar o dedo na cara da outra e falar: você é fraca. Se fosse eu, tinha largado esse homem. Comigo isso não acontecia. Por quê? A pessoa que age assim, ela está reproduzindo o comportamento do agressor. O agressor faz isso com a mulher. Ele está desconsiderando o que aquela mulher sente e reconduzindo aquela mulher ao silêncio. O que uma pessoa pode fazer? Ouvir. Ouvir e entender. Sem criticar, sem gritar, sem reproduzir um comportamento de desprezo, de dominação. E aconselhar. Sem julgar, né, doutora? A gente tem que julgar menos, Deus. Julga menos. As pessoas acham que estão ajudando, mas, assim, esse julgamento, se a nossa sociedade abraçasse, aliás, as mulheres, como, aliás, esse projeto maravilhoso abraça, a gente não ia ter esses índices. Por que uma mulher noticia violência? Porque ela tem vergonha, porque a pessoa vai ficar: mas será? Mas como é que isso aconteceu com ela? Sabe, se a gente começasse a entender o que é a violência de verdade, estender a mão, a gente não estava nesses índices todos. Então, ouvir é fundamental. Eu já escutei de algumas vítimas, por exemplo: doutora, você não sabe o que você fez por mim. O que eu fiz? Não, você me ouviu, você não me criticou, você acreditou no que eu disse. Isso é muito fundamental. E aí, assim, sair da violência não precisa passar necessariamente como primeiro passo por um boletim de ocorrência. Precisa passar por um processo de libertação. Então, já fica aí a minha sugestão de que essa pessoa vá para esse centro, converse, tenha aconselhamento, participe de grupos, né? Vá planejando a sua independência econômica. Agora, tem uma situação de violência, está acontecendo, o que eu posso fazer? A minha amiga está em perigo, eu ligo para o 90, não tem jeito. Minha amiga está sendo espancada, eu não tenho outra alternativa a não ser ligar para o 90. Que a polícia vai no local, né? Ou a mulher está numa situação de violência, 190 na hora. Se a violência já aconteceu, uma situação crônica, aí sim o aconselhamento. Tem algumas dicas de segurança super importantes também. É muito importante que a mulher, quando ela já teve aquele medo, aquela situação, que ela tem uma chave de casa. Ela tem uma cópia da chave. E ela vai guardar essa cópia da chave no lugar onde aquele homem nunca vai olhar. É importante também ela combinar uma palavra, um sinal de segurança com uma amiga, com alguém. Então, ela pode, por exemplo, combinar no WhatsApp uma palavra típica que elas costumam usar. Se ela mandar aquela mensagem para a amiga, é para chamar a polícia. Ou colocar alguma coisa na porta. É importante também, se ela já foi agredida muitas vezes, ou se ela tem medo, que numa fuga ela faça um mapinha da casa. Né? Um mapinha mental. Então, assim, se isso aconteceu, por onde que eu vou fugir? Ela não pode passar pela cozinha, ela não pode passar por onde tem coisas que podem ser usadas contra ela, e ela não pode ficar encurralada num lugar. Essas dicas são super importantes, porque na hora do medo, você não raciocina, né? Você não pensa. Que louco. Doutora, uma pergunta também aqui da nossa audiência, porque a gente pensa muito nisso. Inclusive, é engraçado isso aqui, a Miriam, ela jogou isso, e eu vou até confessar para vocês, a primeira vez que eu ouvi falar, né, tem o centro de acolhimento aqui da comunidade judaica, e você pensa, nossa, mas isso acontece também na comunidade? Né? A gente sempre acha que aquilo está distante da gente,
né, que não acontece, e é o oposto isso, acontece mais perto do que você imagina, né, e aqui a Miriam colocou, é isso, a violência, até por esse mapeamento que vocês fizeram, ela tá em todos os estratos sociais, ela acontece mais em periferia ou não, ou é democrática, né, essa violência, como é que vocês veem isso? Eu acho fantástico essa pergunta, porque as pessoas tendem a achar que a violência é sempre na casa vizinha. O que acontece comigo não é violência, né? Ela não enxerga mesmo essa violência. Mas eu costumo dizer o seguinte: existem dois tipos de mulheres. As mulheres que já reconhecem as violências que elas sofreram e sofrem na vida, e as mulheres que não reconhecem. Nenhuma de nós vai passar por aqui. Nenhuma de nós vai passar por essa vida sem sofrer muitas violências. Não é só violência física, é xingamento, é desqualificação e etc. Então, todas nós já sofremos. É que as pessoas sempre acham que a violência é física. E outra, a violência não decorre de dinheiro, não decorre de ausência de dinheiro, de cultura. Decorre de um comandinho, de um padrão interno, de um exemplo. Então, se aquele jovem ele estiver presenciado o pai se tratando da mãe, ele pode ser assim, ter 5 faculdades. Ele vai repetir o mesmo padrão com a parceira. Isso é importante a gente lembrar sempre. São duas caixinhas separadas, a caixinha cultura e educação e a caixinha violência. O Sérgio, por exemplo, que trabalha com o Tempo Despertar no coletivo feminista, também o Gilson, parceiro que trabalha com homem, sempre fala, às vezes a violência é mais visível na classe mais baixa, mas ela acontece com a mesma intensidade. Olha, eu vou falar para vocês, eu já vi senhorzinho, moço jovem, assim, não tem o perfil, é todo mundo que pode sofrer ou pode praticar se não identificar os sinais para sair dessa relação. E a grande lição talvez seja, então, essa nossa, assim como a gente falou aqui, muita gente na audiência também falou, sem julgamento em relação à mulher, também sem o julgamento contrário, né? A gente julga que aquele rapaz, aquele senhor, aquele homem é incrível, a gente sempre olha para essas aparências e não vê, não enxerga o que pode estar acontecendo. A gente tem que, talvez, desconstruir um pouco essas imagens, e mais do que isso, talvez para a gente deixar uma última lição, para todas nós mulheres que estamos aqui nessa audiência, né, para os homens que também estão aqui assistindo a gente, para pais e mães que estão criando filhos hoje em dia, né, e é isso que foi colocado aqui também na audiência em determinado momento, precisamos criar meninos e meninas, meninos e meninas mais maduros, mais desprovidos desse machismo, mais preparados para esse novo mundo que já está aqui, né? Já está sendo necessário. Então, eu queria que a senhora deixasse para a gente uma lição, um legado, não só da questão da violência hoje, mas como que a gente pode dar um salto como sociedade. Eu acho que melhor do que a comunidade judaica para isso não tem. Eu sou uma grande admiradora, sempre falo isso da comunidade. Acho que é um exemplo a respeito de educação, a respeito de como leva a questão da educação mesmo, de sermos pessoas melhores em comunidade. Então, como que a gente pode fazer esse salto, doutora, para que começar do nosso prédio, da nossa rua, do nosso clube, né, da Hebraica Nossa Casa, um lugar melhor para se viver, com menos violência, com mais autoridade feminina, com mais autoconhecimento e autoempoderamento. Doutora, qual é esse caminho? Para começar. Pois é, eu sempre gosto de falar da educação, né? Eu acho que a educação é a chave da transformação de um país. Hoje nós estamos falando de sobrevivência, mas esse período vai passar. A transformação ao longo prazo, ela vem com a educação. Vem com a educação formal, mas vem com a educação também informal. Educação, por exemplo. As pessoas não imaginam o poder que tem um exemplo. Então, não adianta eu dizer que eu respeito as mulheres se eu distrato uma pessoa, né, que eu não sou racista, se eu tenho comentários racistas. Então, se todas e todos nós atentarmos para as nossas posturas, a nossa vida, né, e mudarmos com as pessoas que nós nos relacionamos, já é uma grande mudança. Além disso, a educação formal é imprescindível e o acolhimento, né? Eu acho que essas são as principais dicas para a gente poder construir uma nova sociedade. Você falou muito bem do pré-julgamento, né? Da mesma maneira que se pré-julga a moral de uma mulher, se pré-julga a índole de um homem pelo seu comportamento social. Então, a gente tem que virar essa chavinha, desconstruir isso, sabe? Olhar
mais para fatos, mais para pessoas e menos para preconceitos, porque eles amarram a gente mesmo. Essa é a Hebraica, nossa casa. Aqui o pessoal está falando que a Hebraica está dando um show e está mesmo. Que bom trazer Hebraica para as nossas casas pela internet, com essas conversas. Como eu disse aqui no começo, espero e muito que a gente continue com esse programa, passada essa pandemia, se Deus quiser, muito logo, que a gente continue com esse programa de Hebraica na nossa casa, pela internet, porque é muito bom a gente poder trazer assuntos para a gente refletir a respeito da nossa comunidade, a respeito da nossa vida e do nosso país. Doutora Valéria, agradeço imensamente essa conversa que a mim engrandeceu, aprofundou o meu conhecimento a respeito desse tema, me alertou sobre várias chaves importantes para a gente poder divulgar mais para as outras pessoas e, mais do que tudo, a lição que você deixa para mim hoje é justamente essa, que é de uma qualidade inerente ao feminino, mas que a gente precisa cada vez mais treinar, que é o cuidado e o acolhimento. Acho que se a gente treinar isso, a gente vai ter menos dados de violência, a gente vai ter mais empoderamento, por isso que eu te agradeço imensamente e espero conversar com a senhora no futuro bem próximo. Muito obrigada também. Mais uma vez, eu queria parabenizar a iniciativa maravilhosa, o projeto. E o recado que eu queria deixar ao final é: procurem. Né? Existe centro de acolhimento maravilhoso, conversem, se orientem, porque esse projeto, esse programa pode servir de exemplo para muitas comunidades do nosso país. Um abração. Um abraço. E, bom, vocês ficam ligados no Instagram da Hebraica, aqui no Facebook da Hebraica, no YouTube. Muita novidade para você nos próximos dias. Espero estar com vocês em breve para mais conversas. Agradecer imensamente a nossa comunidade da Hebraica por estar proporcionando tanto conhecimento e tanto engrandecimento para a comunidade. Deixo um beijo enorme para vocês, o desejo de uma boa noite e a gente se encontra mais nas redes. Um beijo, boa noite, doutora. Muito obrigada. Obrigada.